nosso, vamos dizer, trabalhamos juntos nisso, fazer uma implementação em longa distância. Então, hoje a Embratel ela trabalha ela tem essa solução, ela fazer uma solução de um serviço LAN to LAN. O que a gente chama de LAN to LAN? É aquilo que não vai para uma rede de serviço IP, né? Então, o meu cliente ele é um backdoor, uma solução de backdoor, somente isso, e a gente faz isso de uma maneira interurbana, passando por dentro do backbone, implementando um plano de controle único. Isso, não sei se ele vai falar sobre isso hoje, vai? Então, ótimo. Gente, obrigado aí, desculpa o abuso de tempo. Eu queria falar duas coisas. A primeira é a seguinte: para quem ficar até o final, tem um certificado de participação, tá? Só para quem ficar até o final. E segundo, vou fazer um intervalozinho de 10 minutos para o pessoal mexer as pernas. Tem um biscoitinho ali fora com um café, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes. Obrigado à universidade em convidar a Arcitec para ter essa oportunidade de fazer essa apresentação. Meu nome é Felipe Maimone, eu trabalho na Arcitec. Eu vim aqui para falar para vocês de uma das melhores aplicações da tecnologia que é a Ethernet, que é o Mobile Backhaul. E também vou falar de demarcação para gestão da qualidade, que é uma das ferramentas que o MEF disponibiliza para a gente como operadora e como cliente para fazer gestão de qualidade desses links. E o MEF nos proporcionou ferramentas para isso. E vou mostrar para vocês um caso prático da aplicação da QR Ethernet, coincidentemente com produtos Adva que eu comercializo, mas mais no intuito de mostrar para vocês a prática disso, de como funciona o ciclo de vida de um serviço QR Ethernet, tá? Falando um pouquinho de Mobile Backhaul, eu não sou especialista em rede celular, mas o que eu posso passar para vocês basicamente é que as redes 2G, as redes 3G, elas têm uma troca de informação entre as base stations, ou seja, as antenas, né, e a BSC. Toda antena tem que conversar com a sua respectiva BSC. Uma BSC atende diversas base stations, mas todas elas têm que conversar com a sua respectiva BTS e BSC. No caso do 4G, do LTE Advanced, as base stations se chamam eNode Bis, né? No 3G Node Bis, no 2G as BTS, e no LTE elas chamam eNode Bis, e elas conversam diretamente com o gateway e também conversam entre si. É uma particularidade da rede 4G, tá? Essa rede de acesso aqui da esquerda aqui, ela é chamada de Radio Access Network, RAN, pelo 3GPP. As redes de Mobile Backhaul são tradicionalmente, elas utilizavam tecnologia TDM, utilizavam o que era disponível na época, né, em que elas foram implementadas. Na época que elas foram implementadas, o tráfego principal era o tráfego de voz, né? E isso tem mudado. As redes TDM eram muito boas para trafegar esse tráfego de voz, e essa evolução das redes, tanto na tecnologia quanto no tráfego, nos levam a precisar de redes baseadas em uma tecnologia que seja mais flexível para transportar tanto voz como dados. Esse cara, o Michael Howard, ele é um cofundador e analista QR Ethernet da Infonetics Research, e para ele Ethernet é a única solução para, em uma entrevista que ele deu, única solução para
mobile backhaul dessa e das próximas gerações de redes celulares. Hoje a gente teve uma evolução no acesso, na tecnologia de acesso de micro-ondas para cobre, as tecnologias TDM. Hoje a gente já tem uma malha, uma capilaridade de fibra ótica muito boa, onde a gente consegue chegar na InnoDB, nos sites da rede celular através de fibra ótica. Isso nos abre também uma ótima possibilidade. Essa mudança do mundo TDM para o mundo Ethernet, ela tem os motivadores que são simples. Hoje a gente está usando cada vez mais dados da rede, cada vez os smartphones usam mais dados do que voz, né? E as operadoras móveis, elas estão cada vez cobrando menos pelo serviço, né? Cada vez está mais barato, o custo do bit está cada vez mais barato. E isso faz com que as operadoras móveis tenham que reduzir o custo delas para operar essa rede cada vez mais. Ela tem que usar tecnologias que sejam mais flexíveis na utilização do serviço. Você consegue utilizar a banda de forma eficiente, né? E para continuar provendo esse serviço sem onerar os custos. E a qualidade de serviço. Hoje a gente, misturando dados e voz, a gente já está falando em serviços multimídia na rede celular, ou seja, a gente tem diversos tipos de serviço, com diversas características diferentes, tudo na mesma rede. Isso faz com que o QoS tenha que ser apurado, tenha que ser muito bem orquestrado para que você reduzir os seus custos e poder prover esse serviço de forma inteligente. Ethernet é indiscutivelmente a tecnologia com o bit, o preço por bit mais barato que temos hoje disponível. Basicamente, Mobile Backhaul Ethernet, você divide ele em acesso e demarcação. Você tem as NodeBs, NodeBs, pode ser 2G, 3G, LTE. Você tem uma pré-agregação, e aí você joga esse tráfego já em portas de alta velocidade, 10 GB, 1 GB, 10 GB para cima, dentro da rede metropolitana, tá? Então a construção dessa rede, lá da pontinha, lá da antena até o core da rede, é basicamente feita dessa maneira. É isso que a gente chama de Mobile Backhaul. O modelo de referência para Mobile Backhaul, segundo o MEF, é uma figura do MEF, isso aí é simples, né? Em alguns casos a gente tem serviços legados lá na Base Station, junto com equipamentos mais recentes, falando das tecnologias mesmo. Às vezes uma Base Station ela tem o 2G, tem o 3G, tem o LTE, isso tudo junto no mesma interface entrando nessa rede Metro Ethernet. Então essa rede móvel ela pode assumir uma forma bastante variável, dependendo de fatores como a tecnologia que a gente tem lá dentro. Como a gente viu até agora, o MEF não se preocupa com a tecnologia que a gente está utilizando. Então isso vai depender da tecnologia de transporte, o padrão da rede móvel que a gente está falando, preferências do operador e uma série de coisas. Esse é o modelo mais simples que tem, onde uma Carrier Ethernet provê o serviço de Mobile Backhaul entre as Base Stations e os Network Controllers, né? O primeiro modelo de referência é um modelo onde a gente tem nas Base Stations interfaces legadas, interfaces TDM. Para que a gente possa transportar esse tipo de informação dentro de uma rede que é a Ethernet, a gente precisa de um elemento chamado Generic Interworking Function. É um elemento que vai pegar esse tráfego TDM determinístico e colocar dentro da rede estatística, fornecer um
uma conexão, uma conectividade orientada à conexão dentro de uma rede QR Ethernet. Além disso, a gente pode também ter uma rede legada, TDM. Esse modelo faz com que a operadora do Mobile Backhaul possa tirar o tráfego menos prioritário da rede legada, que é uma rede cara, pode tirar o tráfego de alta velocidade da rede legada e jogar para uma rede mais barata e mais simples da QR Ethernet. O segundo modelo, a gente tira totalmente a rede legada e a gente, através desse dispositivo, dessa funcionalidade de Generic Interworking Function, a gente consegue jogar todo o tráfego da Base Station até o controlador da Base Station, o Network Controller, por dentro da QR Ethernet. O terceiro modelo é um modelo de referência onde a gente já tem lá na Base Station interfaces novas. A gente está falando de produtos mais sofisticados, produtos mais recentes, onde já tem a porta Ethernet. Se ele já tem a porta Ethernet, eu consigo colocar o tráfego de menor prioridade, o tráfego de maior, que usa mais largura de banda, menos sensível a QR Ethernet, e mantenho, por exemplo, meus canais de voz na rede legada, porque eu ainda disponho dessas interfaces na minha Base Station. Até chegar no último caso, onde a gente tem a Base Station totalmente com tecnologia Ethernet na sua interface com a rede. As topologias que a gente pode usar para essa aplicação de Mobile Backhaul. Lembrando, gente, o Mobile Backhaul, eu não estou falando de tecnologia da Base Station para o aparelho celular. Quando a gente fala 2G, 3G, 4G, a tecnologia lá da antena até o nosso aparelho. Tá? O Mobile Backhaul é como transportar essa informação de voz, a conversação de voz, a sinalização que essas Base Stations têm que ter, as informações, os dados da internet, SMS, esse tipo de coisa, como essa coisa é transportada para dentro da rede. Saiu da rede celular, do celular foi para a antena, aí eu estou falando da antena para frente. Tá? As topologias. As topologias 3G, o Backhaul 3G, a gente está falando em uma coisa metropolitana. Até 100 km aí, entre a Base Station e a RNC. Quando a gente já está falando em LTE, em 4G Backhaul, a gente está falando em duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é a comunicação entre a Base Station e o Gateway. A gente está falando coisa já regional, estamos falando até 1000 km. O controlador pode estar bastante distante. E estamos falando em comunicação de Base Station para Base Station, ou seja, são praticamente vizinhos. A gente fala em células cada vez menores da rede celular, então a gente está falando de comunicação praticamente vizinha, poucos quilômetros. E nisso a gente tem essa particularidade, a gente precisa de flexibilidade na nossa rede para poder prover esse diferente serviço, essas diferentes tecnologias, essas diferentes distâncias para dentro da rede. As topologias Z-Line, né? Uma rede GSM com tecnologia 3G ou 3G,5, né? O HSPA. Cada Node B está ligado a um único local chamado RNC. Tá? Esse local pode ter vários RNCs também, tá? Não é um único RNC no mesmo local. Essas Node Bs não se comunicam diretamente uma com a outra, né? E enquanto nas LTEs, as Node Bs falam diretamente uma com a outra. Então, falando em E-Line, a gente pode oferecer os dois serviços para Mobile Backhaul da seguinte maneira. O EPL, né?
sem multiplexação de serviço, a gente vai usar lá no Network Controller uma porta física para cada uma das base stations. Como ele é port-based, o EPL, cada porta física comunica com uma base station. A gente também pode otimizar isso habilitando o multiplexação de serviço dentro do Network Controller e criando o serviço EVPL, na figura mais abaixo, para atender essa demanda. A tecnologia ELAN, mas a gente pode usar a EPLAN para ligar todos os sites nessa rede LAN, baseado em porta, ou se a gente habilitar multiplexação de serviço, a gente consegue, na figura abaixo, a gente tem a EVPLAN em vermelho, e numa determinada base station, um determinado network controller, na mesma porta física, a gente tem a multiplexação de serviço e pode fazer um align dependendo da característica da rede, ou seja, dois pontos que precisam de bastante comunicação, de troca de informações, de sinalização, ou o fluxo de dados é muito grande, a gente pode fazer isso, um align entre eles, e da mesma forma todo mundo fala com todo mundo através de uma ELAN. E também podemos atender o Mobile Backhaul através da E3, né? Onde os Network Controllers são os roots, né? As raízes, e as Base Stations são as leaves. Lembrando, um E3, um EP3 sem multiplexação de serviço não consegue atender o LTE, pois uma base station, uma folha, uma leaf não fala uma com a outra. Em 3G a gente consegue atender dessa maneira. Se a gente for para o 4G, a gente com certeza vai precisar de uma EVPLAN, que é a vermelha, para comunicação entre as base stations, e essa EP3 pode também ser utilizada para o tráfego entre as base stations de âmbito regional até o seu controlador. Falar um pouquinho de classes de serviço. Quando a gente usa uma única classe de serviço, um único COS, como a gente costuma falar,